Podcast Brasil UFO. Olá, sejam muito bem-vindos, ouvintes do Podcast Brasil UFO. Até que enfim chegamos ao 7º episódio. Obrigado à audiência do programa que nos acompanha pelas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon e entre outros agregadores. Também através do YouTube ou quem ouve direto pelo nosso site, que é o brasilufo.com. Lembrando que o Brasil, a escrita é com Z. Eu sou o Cleiton Feltran e hoje comigo na super bancada virtual do nosso podcast, falando da cidade de Campinas, o editor do canal Ufologia Express, Roberto Mello. Boa noite, Roberto. Vamos ver se agora vai, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É uma gratificação imensa poder participar de mais um episódio aqui do Brasil UFO Podcast. Boa noite. Boa noite, Roberto. Então, direto do Rio de Janeiro, editor do canal no YouTube Na Trilha dos OVNIs, o pesquisador e ufólogo Riba Menezes. Fala, Riba, seja bem-vindo. Olá, Cleiton, Roberto, Rony e todos aí os ouvintes aí do Brasil UFO. É uma honra estar aqui falando mais uma vez com vocês e queria agradecer aí mais uma vez a participação do meu amigo Rony Vernet, um ufólogo super sério, um cara da nova geração que eu tenho honra de ser parceiro e que vai trazer muita coisa importante pra gente hoje. E já como o Riba anunciou, um convidado super especial trazendo pra gente aqui suas pesquisas e relatos, também direto do estado do Rio de Janeiro, engenheiro eletrônico e também de computação, pesquisador de fenômenos aéreos não identificados, ufólogo e editor do seu próprio canal, Rony Vernet. Seja bem-vindo, Rony! Olá, pessoal. Já queria de antemão agradecer o convite aí, participar e estar divulgando as informações aí sobre esse caso novo aí na ufologia brasileira, né, com documentos oficiais do governo, e agradecer vocês tanto pelo convite quanto pela oportunidade de prover informação aí que muitas mídias tradicionais não dão, né, e que vocês cumprem muito bem esse papel aí. Não, seja bem-vindo, Rony. Eu espero que esse programa aí você seja o primeiro de muitos aí, tá bom? E fala pra mim, Rony, assim como eu perguntei pro Roberto, quando ele fez a primeira participação aqui, pro Riba, né? Como que você começou o seu interesse por ufologia? Começou de forma bem natural, né? Acho, inclusive, que pode até já ter nascido comigo não só a curiosidade por vida extraterrestre por esse assunto, mas como por assuntos que não tem uma explicação em geral, né? A curiosidade de tentar ajudar a encaixar mais uma peça e descobrir como é que funciona aquele fenômeno. Então comecei assistindo documentários, outros pesquisadores, mas só recentemente, de fato, que eu entrei a fundo aí para começar de forma ativa a ajudar nas pesquisas. Só lembrando a todos que nos acompanham que ao longo dos episódios do podcast Brasil UFO, nós traremos casos de avistamentos registrados no Brasil e ao redor do mundo. Compartilharemos pensamentos, teorias e a nossa opinião sobre os assuntos abordados aqui no podcast. Colocaremos em discussão assuntos que sempre intrigam a história humana no planeta Terra. Queremos sempre dar visibilidade ao assunto que tantas pessoas têm dúvidas e também curiosidades. E gostaríamos de abrir este espaço a todos vocês, para que enviem perguntas, suas histórias e também os seus relatos para a nossa super bancada, tá bom? Só lembrando aqui, eu gostaria de citar um pouco aqui a audiência do programa. Vamos lembrando que o Brasil UFO é ouvido no mundo inteiro, né? Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Portugal, Japão. Só que vamos falar aqui do Brasil. Vamos pegar aqui do estado de São Paulo, mandar um abraço para São Carlos, pessoal de São Paulo no geral, né? Barueri, Rio Claro, Bauru, Votuporanga, São Bernardo, Mariporã, Campo Limpo Paulista, Mauá, Itanhaém, Franca, Atibaia. Vamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, o pessoal que ouve a gente no Rio Grande do Sul, a cidade de... Um abraço para Canoas, Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre, Estância Velha, Novo Hamburgo, Pelotas, São Lourenço. Vamos aqui agora para o estado de Minas Gerais, a galera de
Ipuiuna, Belo Horizonte, Nova Serrana, Ipatinga, Rio Acima, Itajubá, Juiz de Fora, São Sebastião do Paraíso. A todos que acompanham o podcast Brasil UFO, o nosso agradecimento aí. E hoje não dá pause não, você que está ouvindo aí no carro, você que está ouvindo aí voltando do serviço, mande um alô pra gente assim que possível. Mande também o seu feedback, que assim é muito importante pra gente, pra todos vocês que nos acompanham, tá certo? Roberto, conta pra gente aí qual será o assunto principal do episódio de número 7. Hoje o pesquisador e ufólogo Rony Vernet traz para a gente informações sobre novos documentos liberados pela FUNAI em agosto de 2020, sobre ataques de OVNIs a tribos indígenas no estado do Acre após uma solicitação através da Lei de Acesso à Informação LAI. Muito bem, o Rony vai trazer pra gente aí documentos aí que foram liberados pela FUNAI, né? Então, só para explicar para vocês, a gente está tentando gravar esse episódio desde o começo de novembro e a gente está tendo alguns problemas para gravar aqui, a gente grava na plataforma no Discord, né? Segundo o Rony, o Discord está sendo o aplicativo da Discord, é isso, Rony? Exatamente. A gente teve alguns problemas, alguns problemas diversos, né, que a gente está conseguindo gravar. Hoje mesmo eu estou tentando gravar do celular, porque pelo meu computador tá dando um pau que a gente não consegue gravar. Então, assim, hoje o Rony trazendo esses documentos aqui, a gente estava falando, a gente até esqueceu de falar, né, na outra gravação que deu problema, a gente comentou sobre as pessoas que não acreditam, né? Estava até bem legal o que a gente estava gravando, mas como caiu, a gente até ficou meio borocochô, né? Que tem pessoas que não acreditam, né? Então, assim, o Rony hoje traz os documentos para as pessoas, os céticos aí que não acreditam nesses fenômenos que estão acontecendo no Brasil e também no mundo, para dar uma provada, assim, vamos dizer, né? Para as pessoas mais céticas aí sobre o que está acontecendo. Então, logo mais, a gente é o nosso assunto principal, né, do episódio. Porém, antes a gente tem que dar algumas notícias aqui para vocês e na sequência o Rony vai contar pra gente e vai trazer toda essa documentação. Vamos então às últimas notícias. Podcast Brasil UFO. Que uma figura geométrica relativamente complexa foi descoberta na propriedade do senhor Diego Griebler, de Ipuaçu, oeste de Santa Catarina, na manhã de quarta-feira, 28 de outubro de 2020. O fato foi primeiramente noticiado à equipe UFO, da revista UFO, pelo Marcelo Françosi, que é um morador de lá, né? A equipe noticiou o acontecimento através de suas redes sociais, no mesmo dia, e aguardou o desenrolar dos acontecimentos. Na manhã de 1 de novembro, o editor da revista UFO, Ademar José Gevaer, e a gerente Jaqueline Coupe Diniz se deslocaram de Curitiba até a localidade, cerca de 400 quilômetros, que fica a meio caminho entre Ipuaçu e Abelardo Luz, às margens da estrada sem pavimento SC 479. O local foi alcançado por volta de 13 horas e estava no aclive de uma plantação de trigo prestes a ser colhida. A pesquisa em loco revelou uma figura do tamanho considerável, composta por vários elementos. Os cães latiram durante a noite. Consultados, os vizinhos mais próximos, cuja residência se encontra a cerca de 2 quilômetros de distância em linha reta, em outro aclive, tendo em relação do agroglifo uma depressão no terreno, e apartados pela citada estrada. Disseram nada ter visto de incomum, mas que seus cães ficaram muito agitados na noite anterior à descoberta, que foi no dia 27 de outubro. Os cães latiram muito durante a noite, disseram os moradores, acrescentando que chovera muito na noite que precedeu a descoberta do agroglifo.
Chegando ao local e fazendo as primeiras análises da figura, nota-se um padrão comum com outros registros anteriores, feitos na mesma localidade, Ipuaçu e seu entorno. A figura é composta por um círculo de cerca de 50 metros de diâmetro, dentro do qual estavam um triângulo e 3 arcos formados pela dobra das plantas de trigo quase na altura do solo. Não havia nenhum sinal de ação humana. O agroglifo, diferentemente de tantos outros registrados na localidade, estava a cerca de 500 metros da citada estrada de chão batido, difícil de se ver e de ser alcançado. Em casos anteriores, sempre estavam à beira das estradas, pavimentadas ou não. O agroglifo pareceu ter sido produzido por uma inteligência não humana, ainda a ser determinada devido à sua relativa perfeição. Não se pode esperar que uma figura feita sobre uma colheita e um terreno irregular seja totalmente geométrica. Enquanto o círculo externo e os arcos tinham uma largura de 2 metros de plantas uniformemente dobradas, lado a lado, e não sobrepostas uma às outras, os lados do triângulo tinham uma largura exata de 1,2 metros. As medidas do triângulo são: sua base tinha 45 metros, enquanto seus lados tinham 42,5 metros. Portanto, o triângulo não foi produzido exatamente no ponto central do círculo, mas pouco acima. Os arcos internos da figura, se sobrepostos com o círculo externo, encaixam com perfeição. E uma aplicação deste raciocínio leva a uma figura que se completa. Teria 4 círculos de cerca de 50 metros cada. É notável como todas as partes curvas do agroglifo têm as plantas dobradas, em sentido horário e largura de 2 metros. Enquanto as linhas retas do triângulo, também dobradas em sentido horário, tenham apenas 1,2 metros, o que se pode ver nas filmagens e também em fotos. A dificuldade ou impossibilidade de atribuir a geração do agroglifo à ação humana se dá por vários fatores. Primeiro, a total ausência de ação humana. Segundo, o difícil acesso ao local onde foi produzido, em comparação com outras áreas em que seria bem mais fácil e razoável produzi-lo, se esta fosse a intenção dos falsários. E terceiro, a chuva intensa da noite anterior à descoberta, que inviabiliza a produção de uma figura com a descoberta sem nenhum traço de lama. E quarto, o que ganhariam falsários que o produzissem? Qual seria sua motivação? Por que não escolheram um lugar de mais fácil acesso? É só lembrando que esse relatório foi formulado pelo ufólogo Ademar José Gevaer, editor da revista UFO, e também o ufólogo que foi fazer a pesquisa, né? Só lembrando que esse agroglifo, lembrando que a cidade de Ipuaçu é uma cidade que sempre recebeu esse tipo esses tipos de agroglifos, né? Que são, para quem não sabe, agroglifos são os desenhos que aparecem do dia para a noite nas plantações de trigo ou de alguma de cevada, de alguma semente ali, de algum grão, né? Seria a palavra certa, né? E esses agroglifos, eles vêm aparecendo, se eu não me engano, desde 2013, 2012, 2013, né? E só que assim, ele é muito questionável pelas pessoas, né, que acompanham, né, se eles são verdadeiros ou se é feito pela mão humana. Como sua primeira participação aqui, Rony, começa você, o que você acha? Então, como tudo na ufologia, né, 95% sempre fake e os 5% ali ficam ou não identificáveis ou de fato verdade, né? Então eu acho que, claro, o Gevaer, que esteve lá no local e fez a pesquisa de campo, ele tem muito mais condição e propriedade para falar desse assunto do que eu, até porque nesse caso específico eu não consegui ainda fazer uma análise, não entrei em detalhes ainda desse agroglifo em específico, né? Mas todo mundo sabe aí que é o que eu falei, 95% dos agroglifos que são feitos são fakes.
né? Você vê aí que há erros de simetria, você vê que muitos são feitos próximos às marcas de trator que facilitam caminhar pela plantação. As plantas não tem aquela dobra com queimadura típica, né? Com inchaço ali na ponta de nó, de dobra. Você não encontra ali sinais de radiação. Então, há sim algumas análises que podem ser feitas aí para distinguir o que é verdade e o que é mentira. Isso é um fato, tanto é que se vocês forem no Google aí agora, por exemplo, e colocarem aí time Satan, time Black Project, Julian Richardson, Crop Circle Maker, vocês vão ver os desenhos sofisticados que o pessoal da Inglaterra faz e que ninguém duvidaria ali que aqueles desenhos, teoricamente, alienígenas, né? Inclusive o Julian Richardson, ele faz esses desenhos também na areia e na neve, com desenhos gigantescos, com 30 metros, 50 metros de diâmetro. Então, figuras extremamente perfeitas e simétricas. Então a gente tem que ficar com o olho aberto. Claro, como eu falei, o GEVAE tem todas as condições aí de campo de fazer essa investigação, e vamos aguardar aí mais informações sobre esse agroglifo, que com certeza aí algumas análises científicas nas plantas, alguns ensaios aí físico-químicos vão ser feitos aí nessas plantas para poder avaliar melhor o que aconteceu ali. E você, Riba, o que você eu acho que esses agrogrifos, né? Então é uma coisa que eu vou pesquisar. Será que nos outros países, como os Estados Unidos, assim, será que eles aparecem em determinadas regiões específicas? É um caso que eu vou querer saber. Eu estava vendo um especialista, né, que esteve no local lá, ele comentou, cara, que esse ano esses sinais que apareceram lá eram bem diferentes dos anos anteriores. Vou procurar ler melhor o que ele queria com bem diferentes. Não sei se ele dizer que foi uma coisa totalmente mal, uma coisa que despertou atenção, não sei, assim como ele pode ser uma coisa puxando lá pro lado mais falso também. Eu não entendi, bem diferente, mas eu vou tentar ler isso. Pelo que eu sei, os moradores não ouviram nenhum barulho na madrugada, né? E dizem que eles só dos, né? Só dos cachorros, né? Não ouviram nenhum barulho na madrugada. Eles aparecem muito ali entre o período de outubro e novembro. Coisa que eu não pesquiso muito sobre agrogrifos, não. É o que o Rony falou. O canal do GEVAE lá, que ele é um cara que entende a fundo, que eu quero saber o que ele quis dizer que esse ano foi bem diferente dos anos anteriores. O que ele quis dizer com isso? Mas inclusive para quem quiser ver o agroglifo, só entrar lá no canal lá do GEVAE, tá? Que ele está no local ali e você pode tirar suas conclusões ali, né? Ver a veracidade, se você acha que é verdade ou não, né? Só entrar lá no site, no YouTube do GEVAE, tá bom? E você, Roberto, o que você acha? Então, eu sou da época que esses agroglifos eram chamados de círculos ingleses. Eu lembro de ver várias fotos sobre círculos ingleses, né? Até me corrige, até pergunto para vocês, é a mesma coisa, né? Sim, inclusive eles começaram aparecendo ali justamente na Inglaterra, e é na Inglaterra justamente onde apareceram os agroglifos com formas e evidências físicas ali, implantações mais verossímeis, né? mais acreditadas, né, digamos assim, e também onde apareceram, juntamente com esses agroglifos inexplicáveis, os melhores artistas de agroglifos. Então você vê que é um fenômeno que, e como o Riba falou, né, às vezes ele é localizado, né? A gente fica na dúvida, né, será que ele é localizado porque aquele fenômeno, ele de fato escolheu aquele lugar, ou ele é localizado em alguns locais porque você tem bons artistas fazendo os agroglifos naquele local? Então, isso me chama atenção. O que dá pra gente falar um pouco também é que aquela região é uma cidade muito simples, é uma cidade de pessoas bem humildes, né? E lembrando que ele ao longo dos anos, ele aparecia ali ao redor de Ipuaçu, porém teve um dos anos, se eu não me engano, acho que foi em 2015, ele não apareceu nas cidades ali de Santa Catarina, ele apareceu na divisa do Paraná. Então é também questionável, mas isso a gente só está levantando hipóteses, né?
Pode falar, Riba. Uma coisa que me chama a atenção também, cara, o que ganha esses falsários em fazerem isso? Perder a noite ali, ficar a noite com um bobo ali, perdendo o seu tempo. O que ganha esses falsários? Eu não consigo entender isso, cara. E outra, é uma propriedade particular, né? Eu, assim, na minha opinião, Não consigo entender. eu acho meio misterioso. Por mais que a gente... Eu acho que estavam pessoas ali que tinham um mínimo de conhecimento, né? E pode trazer os estudos para ver se é verossímil ou não, né? Vamos pelo lado eu concordo que existe o agroglifo genuíno, inclusive pelas evidências que eu comentei, né? Radioatividade e outras. Sim. E claro, a maioria dos agroglifos são falsos. Agora, o que você falou é legal, Riba. Por que o cara faz isso? Agora eu trago uma pergunta mais básica. Por que o pichador picha um muro? Você parar pra pensar por que o pichador picha um muro? Ele se arrisca, sobe num viaduto, faz ali um piche lá de uma extensão de 50 metros com um nome lá que ninguém distingue. Rony, isso eu posso te explicar. Tudo bem. A diferença é o seguinte, eu tenho uma loja. O cara foi lá, eu tinha acabado de pintar minha loja, o cara foi lá, pichou a minha loja toda, e normalmente esses pichadores têm uma marca, todos eles têm uma marca. Aí o que eu fiz? Eu e meu irmão fomos lá num conjunto habitacional, procuramos um pichador lá que era conhecido do meu irmão e levamos ele na loja. Ele falou assim, essa marca que tá ali, todo pichador tem uma marca. Essa marca ali é de fulano de tal, eu conheço ele. Aí deu o nome do cara, o endereço, nós fomos na casa do cara. Aí chegamos lá, o cara achou que ele ia passar assim, sem ninguém descobrir. Falei, cara, foi você que pichou ali um muro, sua marca tá ali. Aí conversei com ele, ele pediu desculpa. Aí ele acabou dando material, pagou lá pra pintar tudo de novo. Então eu perguntei pra ele, cara, por que você faz isso? Qual o motivo? Eu queria só entender, o que você ganha com isso? Aí ele me explicou que no meio dos pichadores, entre eles ali, quem consegue pichar no local mais difícil e deixar sua marca lá, eles ficam famosos entre eles. Então tem uma vaidade interna entre aqueles grupos. É o lance de status, né? De status, que fulano de tal conseguiu pichar lá no Cristo Redentor. O cara fica famoso no meio dos pichadores. Quando eles chegam na festinha deles, aquelas garotinhas começam a paquerar ele, porque o cara é o cara. Então tem essa vaidade. Então no pichador eu entendo. Agora o agroglifo eu não entendo, cara. Então. E o que eu ia falar para concluir é que antes de eu saber dessa versão do Rony e do Riba, é que uma entidade de um centro de Umbanda me falou que quando é um círculo inglês, né, que na época falava como círculo inglês, não essa palavra que é moderna hoje, agroglifo. Ela diz para mim que são pontos como se fossem pontos de acupuntura na Terra e que servem para uma determinada o Rony falou aí. Radioterapia, né? Uma coisa assim. Uma radioterapia, uma terapia. Um ponto de cura naquele ponto da Terra, algo assim. É o que Rony falou, né, cara? 95% aí é de falsário, 5% é verdadeiro. Infelizmente, a vaidade do homem, o ego do homem destrói muita coisa. Inclusive, um caso desse tão sério que vem sendo destruído por causa desses egos aí, dessas disputas de quem é o melhor. Só uma colocação também aí no que vocês falaram, que normalmente quando é feito pelos fazedores de agroglifo, as plantas elas se quebram. E quando é um agroglifo real, elas se dobram. Então elas continuam vivas. Então quando o fazedor de agroglifo, eu acho que isso aí é um ponto importante da gente analisar, né? Porque quando o homem vai lá e pisa para fazer, ele naturalmente vai quebrar a planta, vai quebrar no caule ali, né? E quando é um agroglifo, vamos dizer assim, quente, verdadeiro, ela se dobra, como se a temperatura ali, alguma tipo de coisa ali, mantém ela viva, porém dobrada, entendeu? O que tem que ser visto é isso. Eu acho que tem que chegar nesse ponto. Agora, só se o Rony tem uma defesa em cima disso, assim,
Não, é só um complemento. Há bons fazedores de agroglifos profissionais, entre aspas, profissionais, né? Porque não tem uma profissão disso, mas entre aspas, os melhores, né? Eles conseguem dobrar a planta sem quebrar. Mas tá. Entendi. Isso em teoria, né? A gente não tem a prova disso, mas em teoria, o agroglifo genuíno, o ponto de dobra, ele vira um nó, aquela planta aquece. Isso, ela vira então, tipo um joelho, um cotovelo, né? Um joelho, vira um cotovelo ali, uma articulação. Então você tem esse ponto aí que é um diferencial, entendeu? A gente não sabe também se já tem cara queimando planta por aí, botando micro-ondas, radiação para fazer. Isso a gente não sabe, não tem provas também, mas teoricamente os genuínos têm esse joelho. Podcast Brasil UFO. Segunda-feira, populares registraram a passagem de um foguete chinês, dia 23, né, sobre o céu do Ceará e várias localidades ali do Nordeste do Brasil, né? A espaçonave ela foi lançada pela China para a superfície lunar, com o objetivo de ser a primeira nação a trazer de volta rochas lunares. Me engana que eu gosto, hein? E a amostra de solo em mais de 4 décadas, segundo o New York Times. A passagem do foguete pôde ser vista em vários municípios da região do Nordeste, né? Entre Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Ceará, né, que eu já falei, entre outros. As imagens obtidas é possível ver, mesmo que de longe, a espaçonave em movimento. Conforme o New York Times, a missão é a última etapa do programa espacial que a China espera culminar com uma estação de pesquisa lunar internacional. Finalmente, uma colônia humana na Lua por volta de 2030. O astrônomo Dennis Weaver explica que a nuvem brilhante que aparece no céu é a ejeção dos gases que os gases de queima que dão o empuxo para o foguete sair da Terra para a missão à Lua. A confirmação de que se trata de uma aeronave chinesa, segundo o astrônomo, é possível com o cruzamento das informações com a rota do foguete. Mas só lembrando, né, que qualquer coisinha no céu, seja os satélites do Elon Musk, da SpaceX, né, ou qualquer outro tipo, até mesmo a estação espacial, é confundido sempre por OVNIs, né? Porém, dá para se perceber que o objeto visto está fora da Terra, né? Não está ali na nossa camada, não está dentro da nossa atmosfera, né? Mas o que você acha, Roberto, disso aí tudo? Justamente, aqui no meu perfil do Instagram, da Ufologia Express, eu recebi mais de 300 mensagens no direct de pessoas que seguem o perfil e que queriam me alertar dizendo que isso estava sendo visível. E até então eu comecei a receber, eu falei, gente, deixa eu ver o que é isso daqui. Foi quando eu também vi uma postagem sua do Brasil UFO, e eu vi que era esse caso da China aí, né? Aí eu comecei a mandar mensagem para as pessoas, mas não parava de chegar. Eu falei, de fazer um stories. Aí eu fiz um stories, até pedi desculpa para quem eu não consegui responder, que foi muita mensagem aqui. E dando, ironicamente, também aquela risadinha de que eles vão lá buscar a rocha. Nada a ver, né, bicho? Buscar a rocha, velho. Dá licença, né? Puta papinho furado, né? Apesar que a China, né? A China, ela esconde tudo, então continuará escondendo. Mas o que você acha, Riba, disso tudo? Rapaz, o que eu tô sabendo é que esse foguete chinês aí, né? Ele foi avistado do Ceará até a Bahia. E eu fico imaginando, cara, que essa disputa dos Estados Unidos com a China em querer dominar o espaço e ver quem vai conseguir montar uma estação lunar, eu acho que vai trazer pra gente muitos espetáculos, né? Eu fico imaginando essa população que mora no interior, que mora na roça, que consegue ver aquele céu limpinho, aquelas estrelas, aquela
aquele céu encantador, eu fico imaginando quando eles começarem a ver esses objetos com mais intensidade, esses foguetes, o quanto eles irão ficar espantados. A gente, quando mora na roça, que ainda tem bons acessos à internet e à informação, a gente consegue, né, até saber primeiro de muitas coisas ali, mas quem mora na roça vai ficar muito espantado. E é isso aí, cara, é uma disputa, novos tempos, e a gente tem que estar preparado mesmo, que coisas estranhas irão aparecer nos céus. E é isso aí, cara, é quase que bíblico, né? É, com certeza. E o Rony, você acha mesmo que eles foram buscar lá um caminhão de rocha lá, não? Não dá pra saber, né? Sim, né? Mas pode ter. Claro que essa pesquisa pode ter essa justificativa, né? Porque sim, você minerar na Lua ou no cometa, por exemplo, no cometa, no asteroide, por exemplo, você vai encontrar aí uma grande quantidade de minério, de ouro, enfim, e vai trazer muita riqueza para o país. Mas também eles podem ter pesquisas por exemplo, de seres de outros planetas e formas de vida, enfim, junto com essa pesquisa de mineração, né? Sim, só lembrando que além dessas pesquisas aí que eles dizem e tal, né, na minha opinião, nada mais, nada menos, eles querem a exploração. É muito perigoso, quem está no espaço tem acesso a outros países muito facilmente, né? Então, por exemplo, aí do espaço, o cara pode fazer uma arma de... Vamos dar um exemplo aqui, acho que já até foi citado isso aí uma vez, de refletir o sol. Então, por exemplo, eu reflito o sol como se fosse uma lupa de binóculo, de óculos ali, para tal país. Eu incendeio o país, bicho. Né? Então, assim, você imagina eu colocando fazendo uma super lente ali no espaço, né? Eu posso usar a meu favor talvez numa suposta guerra aí, né? Então, por exemplo, essa guerra entre, pelo menos a princípio, guerra verbal, né, entre China e Estados Unidos, é muito perigoso aí, né? Aí entra a Rússia no meio, quanto mais gente for lá pra cima, pior. Talvez por isso que o Donald Trump, ele mencionou esse o quesito de fazer uma tropa interestelar, né? Que ele falou, né? Uma tropa espacial. Força espacial, Força espacial e tal, né? Novo braço da Força Armada Americana. Cara, esse papo veio em 2020, né, meu? Podia vir qualquer ano, né? Fala aí, Rony. Com certeza eles querem olhar algum território ali para colocar uma base militar e fazer o que você falou, né? Ter uma base, ter satélites, isso tem questões não só militares como de comunicação, por exemplo. Tem várias vantagens aí que ter uma base na Lua traria para o país em termos de dominância, né? Podcast Brasil UFO. A partir de agora, a gente vai para o Conte a Sua História. O que é o Conte a Sua História? Se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você, ou com algum conhecido, algum parente, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. Vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com. Lembrando que o Brasil é com Z. Ou pelo WhatsApp, que é o +5511 98436 3637. 011 98436 3637. Se você quiser não ser identificado, podemos mudar o seu nome e também a sua voz. Manteremos total sigilo. Mas, ô Rony, você falou pra mim que você teve como você tá estreando aqui hoje, você falou pra mim que você teve uma experiência quando você tava fazendo, acho que, pesquisa lá na Serra da Beleza, foi isso? Eu quando tive a primeira vez na Serra da Beleza, né, justamente para fazer uma vigília, verificar se de fato quais fenômenos e como os fenômenos aconteciam ali, né, eu fui, podemos dizer assim, agraciado aí de ver o fenômeno acontecendo a poucos metros de mim, né. Claro que, assim, eu já tive várias vezes na Serra da Beleza, e essa foi uma das poucas vezes em que eu vi alguma coisa. Então, assim, não é que lá é um lugar milagroso que quem for lá vai chegar e vai ver alguma coisa, não.
A ufologia, ela tem a questão da persistência, né? Então, se você tem um local que é característico de ter esse fenômeno, que é a Serra da Beleza, se você for lá constantemente, uma hora você vai ver. Eu tive a sorte de, na primeira vez que eu fui, aí com certeza é sorte ou outra explicação, enfim, de ver o fenômeno. Na verdade, eu estava lá na pousada do Arnaldo aí, né, que é a pousada ali que fica num local ali paradisíaco na Serra da Beleza, onde você tem uma visão de toda a cordilheira de montanhas, né, o famoso mar de morros, né, ali daquela região. Então eu tava lá e por volta das 6 horas da tarde eu tava com a minha mulher, né, a gente estava no que a gente chama de iglus, né? Ele tem umas casas ali em formato de umas locações ali, como se fosse um chalé, só que em formato de um iglu, né? Pode ser chamado de um disco voador ou algo do tipo assim, né? Que ali do Arnaldo, eu tava lá dormindo, né? De tarde, né? Tirando aquela soneca da tarde depois do almoço, que por sinal é maravilhoso, lá já fazendo a propaganda lá gratuita aí da pousada. E chegou 18 horas, eu saí desse iglu, né, pra caminhar, e ali tem um morro que chama o Cruzeiro, né, onde o proprietário, que é o Arnaldo, até botou uma cruz no alto do morro em homenagem ao pai, né, e quando eu olhei para esse morro, tinha uma luz muito grande, bem branca, por volta aí de 1,5 metro, 2 metros de diâmetro. E essa luz, ela tinha um farol na frente, né? Você vê que ela iluminava. Ela tinha uma frente como se fosse uma lanterna gigante, em que ela iluminava toda a vegetação por onde ela olhava, né? O olho dela olhava, o olho da lanterna, que eu digo assim, né? O foco de luz, né? E essa luz, ela ia para frente do morro, para os fundos do morro, e voltava para a minha visão, e ela ficava como se fosse investigando ali o local, né? Indo e voltando, e a iluminação era uma luz muito forte que iluminava toda a vegetação para onde ela apontava. Isso durou mais ou menos uns 5 minutos, eu e minha mulher observando esse fenômeno, e aí a gente viu por trás da gente uma por volta aí de uns 30 centímetros de diâmetro, né, essa pequena esfera vir por trás da gente e ir se aproximando cada vez mais até que essa esfera, que era só uma miniatura daquela luz que eu estava vendo mais acima, que tinha 2 metros de diâmetro, mas a miniatura tinha uns 30 centímetros de diâmetro, e ela não tinha esse foco de luz, era uma luz forte que não incomodava a vista. Era uma luz bem branca que não tinha esse incômodo na vista, e ela ficou a cerca de 1,5 metro da gente, né? Com movimentos Rony, era do tamanho o quê? De uma maçã, de uma bola de futebol de salão? Compara aí. Era o tamanho de um pouco maior que uma maçã. Sim. Tá? Sim. Um palmo de mão. Eu diria um palmo de mão aí, um palmo de mão grande. Era grande, né? Era um palmo de mão grande, de uns 25, 30 centímetros, e ela tinha uns movimentos pendulares, né? Você vê que não era uma coisa que se movimentava de forma leve, natural. Ela tinha dava umas tremidas, né, na hora de se movimentar. Era uma coisa bem diferente. Que hora que era? Que hora que era, Rony? Era 18 horas, 18h30, por aí. Mas tinha luz ainda? Tava caindo, né, já a luz, né? Acho que começou às 18h30 e foi escurecendo perto das 19 horas, já tava quase sem luz, né? Mas tinha ainda uma iluminação bem pouca, né? Por causa do horário, e essa luz ficou ali a 1,5 metro de mim e da minha mulher, e até que a gente não esperava que ela chegar perto da gente, a gente ficou bem assustado, e eu na vontade de não queria que se afastasse de mim, mas eu também estava apreensivo com aquilo, né? Porque tava Lógico. Então eu puxei o celular, eu liguei a lanterna e joguei a lanterna em cima, e quando eu joguei a lanterna em cima, essa esfera pequena sumiu, e a de cima, maior, também sumiu. Olha só. Então esse foi o fenômeno que eu presenciei lá. Já tive lá várias outras vezes, mas nunca algo desse tipo. Já vi luz. Ela desapareceu ou voltou pro morro, Rony? Não, desapareceu totalmente, num piscar de olhos. Então essa foi a vivência que eu tive lá na Serra da Beleza. É impressionante, né? Porque esse lugar aí, ó, que nem o Rony falou, pra quem quer fazer a propaganda aí, é um lugar, se você quiser, se você tiver interesse de pesquisar, né? Ou se você não vai pesquisar nada, vai lá só pra curtir como curioso, o lugar ideal é a Serra da Beleza. E essa pousada aí do Arnaldo, né? Isso. E assim, eu reforço,
você não vai chegar lá e ver alguma coisa. Você pode até ver. Mas assim, a persistência vai fazer, se você quiser de fato pesquisar e ir lá com frequência, com certeza você vai ter alguma coisa. E a frequência lá que acontece no fenômeno é grande. Mas tem gente que fica desanimado, vai lá uma vez e fala, pô, uma vez e não vi nada. Né? Porque também é assim, né? A gente não sabe quando vai acontecer. Uma loteria. Né? É um fenômeno inexplicável. Então, assim, vá lá com frequência, vale a pena. Mesmo que você não vá ver nada, só o local, aquele local, a energia que dá aquele local, o visual que você vai ver, o dia que você vai passar, a beleza do lugar já vai te dar uma tranquilidade, uma felicidade muito grande. Mas eu recomendo que quem de fato quer ver o fenômeno, presenciar o fenômeno, que vá com frequência a esse local. Assim como outros locais, como a gente está conversando em off aí, Chapada Diamantina, e outros locais ali, Chapada dos Veadeiros, a própria região norte. Igatu. Exatamente. São Tomé das Letras, são locais. Eu nunca fui pra Serra da Beleza, pretendo ir brevemente aí, né? Passando essa pandemia aí, a gente marca pra gente se encontrar lá, pra gente bater um papo. Mas assim, você lembra aquela imagem, Riba, que eu te mandei? Que eu falei que o OVNI passou ali perto de você? Sim. Você estava fazendo um vídeo sobre outro OVNI. Lá na Serra da Beleza, aí é isso mesmo. E eu falei assim, Riba, tem um objeto que passa aí, só que ele é tão veloz que ele vai passar em 2 frames, né? E eu mandei pra você esse objeto. Eu vi. Isso é muito legal, eu vou botar no meu canal. Eu tava fazendo uma filmagem normal lá na Serra da Beleza e mostrando a Serra da Beleza. E o Clayton, ele tem esse talento de conseguir ver coisas que a gente não consegue ver, né? Aí ele me mandou isso, mas eu ainda vou pôr no meu canal. Achei bem legal, Clayton. É um troço diferente, né? Então, mas é que assim, eu costumei ficar vendo a imagem, e sempre que tem um objeto, ou que você vai mostrar, que você vai tocar no assunto, esses objetos, eles vêm perto da gente, cara. Eu sempre falei isso, e aí, claro, né, como a gente tava falando, os descrentes, eles vão falar que é inseto, que é passarinho, só se for um passarinho supersônico, né, porque a velocidade que esses objetos, seja eles o que for, né, como a gente falou, não é porque é um OVNI, ele precisa ser grande, ele pode ser uma inteligência superior, pequeno, muito menor que a gente, e você não tem nenhum controle sobre isso, né? O que você acha, Roberto? Então, justamente, a gente acaba criando, né? Como a gente gosta de ver, visualizar, as pessoas mandam até os vídeos que eles filmam, a gente acaba tendo um olho clínico, que é o que você, Clayton, acabou desenvolvendo, né? Eu também só consegui ver depois que você me mandou. Eu não tinha percebido isso antes. Mas foi muito... Roberto, cara, eu acostumei a ver, tá ligado? Então, assim, aí, claro, que quando você vê, não adianta você falar, você tem que provar aquilo ali, né? Então, ou você vai mandar em câmera lenta, ou você vai fotografar ali aquela imagem, mas eu acostumei, eu criei não sei se vou falar técnica, mas eu acostumei verificar de uma maneira que eu não sei explicar, entendeu? Mas que tava um objeto perto do Riba, tava. Eu vi. Depois que você me mandou, eu vi. Bom, algo a acrescentar aí? Então vamos então ao assunto principal, que é o assunto sobre os documentos liberados pela FUNAI em agosto de 2020 sobre os ataques de OVNIs a tribos indígenas. Podcast Brasil UFO. Ô Rony, fica à vontade aí para expor pra gente aí como você conseguiu, ou
falar na ordem que você quiser aí, e depois a gente debate aí. Fica à vontade. Primeiro, como começou a pesquisa, né? Por que eu entrei de cabeça nesse assunto e como eu consegui os documentos, né? Eu estava com uma estratégia de acessar o site do governo, né? E olhar os pedidos de acesso à informação, lá você pode consultar, né? Sobre OVNIs, UFOs, enfim, fenômenos aéreos não identificados, e poder ver se tinha algum caso que eu poderia pesquisar mais em detalhes e conseguir documentos, né? E eu achei um pedido muito interessante, era até do ufólogo Edson Boaventura, em que, com base numa notícia de 2016, e eu agora vou ler parte dessa notícia aqui para vocês, ele fez um pedido de acesso à informação. O caso de 2016 foi o seguinte: era um fenômeno que apareceu no Acre, tá? Numa aldeia chamada Nova Floresta de Cocoaçu, tá? Que é localizada no município de Feijó, no Acre, nas margens ali do rio Envira, tá? Então, nessa comunidade estava sendo visitada por umas luzes, alguns fenômenos luminosos, e essas luzes emitiam ali luzes vermelhas, azuis, verdes, e aí um dos índios se assustou com essa luz em uma noite. Um índio chamado Yaka Achaninka. Achaninka é o nome da população indígena ali, né? Então eles colocam sempre o sobrenome com o nome do povo indígena. Então o nome dele é Yaka e o povo Achaninka. Então ele chamava Yaka, se identificava, né, como Yaka Achaninka. O Yaka Achaninka, ele se assustou com esse fenômeno luminoso, e ele não deu um tiro de espingarda, deu 18 tiros de espingarda nessa bola de luz, né? Tamanho o susto que ele tomou, né? E aí esse fenômeno luminoso contra-atacou, entre aspas, com um foco de luz nesse índio. Esse índio veio a cair desacordado e ser hospitalizado. Então essa notícia rodou toda a região norte, principalmente as mídias do Acre, no ano de 2016. E o Edson Boaventura, o ufólogo Edson Boaventura, fez um pedido de informação para ter documentos da Polícia Federal e da FUNAI sobre isso. Na época, a FUNAI confirmou que esse caso existiu, que os índios chegaram a pedir ajuda para a FUNAI para esclarecer o fenômeno nessa aldeia, e que mais que as informações estavam de fato com a Polícia Federal, que é quem teria levantado e feito uma missão no local. Porém, a Polícia Federal se negou a dar qualquer informação desse assunto, né? Eu já faço um disclaimer aqui que a Polícia Federal é muito difícil de cooperar com esse assunto de OVNI, tá? Eles não dão informação, muito difícil conseguir. Então, esse caso de 2016 despertou uma curiosidade muito grande, né? Principalmente porque os fenômenos mais genuínos, né, os mais verdadeiros, acontecem justamente em comunidades isoladas, assim como aconteceu na Operação Prato, da Ilha de Colares, né? Nas ilhas de pescadores, e a gente tem histórias aí que acontecem em várias tribos indígenas, e não ia ser diferente ali no Acre, que é uma área ainda mais isolada, tá? Então, com base nesse caso de 2016, eu entrei em contato com a FUNAI, falei com várias pessoas, pessoas em Brasília e também lá no Acre, e eles me contaram que esse caso na verdade começou em 2014, que 2016 era só um desdobramento do fenômeno que já vinha ocorrendo desde o passado. Então, em 2014, começa a minha pesquisa, né? Descobri, então, que em 2014 esse fenômeno já acontecia no Acre, tá? E onde que ele acontecia? Ele acontecia também no povo Achaninka, que é um povo ali que está toda a região do Acre e a região do Peru também, que o Peru faz fronteira com o Acre, né? Então esse povo Achaninka, ele se divide em várias tribos, que são territórios demarcados pela FUNAI. E aí esse caso de 2014, que foi quando começou, né, até onde a gente sabe, né, foi na tribo Campa, né, do rio Amônia, né? Ou seja, a tribo Campa, que fica ali nas margens desse rio que chama Rio Amônia. Então a nossa história começa, a cronologia, entre os dias 20 e 27 de janeiro de 2014, tá? Onde esses fenômenos luminosos começaram a aparecer nessa tribo. E aí tem alguns fatos curiosos. No dia 24 de janeiro, a gente tem 2 objetos luminosos sendo avistados logo colados à água, né? Na lâmina d'água, sobre o rio Amônia, tá? Vistos por diversas pessoas indígenas e não indígenas, inclusive estudiosas que estavam no local, naquela tribo.
No dia 26 de janeiro de 2014, a gente teve flashes luminosos muito próximos à aldeia, tá? Logo após o jantar. Uma luz que focava nas pessoas e focava ali nas vegetações e na aldeia, na região da aldeia. E que se deslocava de forma muito rápida e anômala, tá? Essa é a descrição das testemunhas. Essa luz ela baixa ali para 50 centímetros do piso da casa de um índio. Lá as casas são altas, né? Porque o rio ele sobe, né? Então, época de cheia, né? Isso, ele tem a cheia do rio, então as casas são palafitas, elas são altas, ali 1,5 metro, às vezes um pouco menos, um pouco mais, e essa luz estava a 50 centímetros colado no piso. Havia uma pesquisadora brasileira muito qualificada, que estava fazendo o seu doutorado naquela tribo, e ela presenciou esse fenômeno muito próximo dela. Ela ficou com medo de tão próximo que estava, se virou para o lado, e que eles dormem no chão, né? Então esse fenômeno estava colado ali com eles, focando nos índios, nas pessoas que estavam tentando dormir. E ela, de tanto medo que ela ficou, ela relata que ela vira para o lado e ela tenta dormir, tá? E ela dorme meio que de forma forçada, de tão assustada que ela ficou e não queria ver aquilo. Ela no início achou que era uma pessoa com lanterna, quando ela viu não tinha pessoa nenhuma, era só uma luz que focava. Muito parecido com o que eu falei na Serra da Beleza que eu vi, que era uma luz que tinha um foco. Uma luz no meio do nada, né, meu? Exatamente. Então isso foi em 26 de janeiro de 2014, e aí com esse relato dessa pesquisadora, né? E aí é aquilo, né? Um índio falar é uma coisa, agora uma pesquisadora com um doutorado falar tem outro peso, né? Então aí com o relato dela que começa a nossa história. E aí em 1º de agosto, esses fenômenos continuaram ocorrendo ao longo de 2014, em plena Copa do Mundo, ali julho de 2014, Copa do Mundo no Brasil, os fenômenos acontecendo no Acre. E em 1º de agosto de 2014, então, a Polícia Federal, a pedido da FUNAI, abre um inquérito policial para investigar se aquilo se constituía uma ameaça aos indígenas, tá? Então a Polícia Federal abriu um inquérito, foi para aquela tribo, com 5 agentes da Polícia Federal, 4 ou 5, não estou enganado, acho que foram 5, em regime de turno, que se revezavam ali durante vários dias para tentar observar o fenômeno, tá? Colheram depoimentos, fizeram vídeos dos depoimentos, inclusive no meu canal, se você acessar meu canal, o canal Rony Vernet, você vai ver depoimentos colhidos pela Polícia Federal com indígenas e com lideranças indígenas, falando sobre o fenômeno. E você tem aí a Polícia Federal na época, os agentes não viram o fenômeno acontecer, principalmente porque eles ficaram 3 dias somente na tribo indígena por falta de recursos da Polícia Federal na região, tá? Então eles não conseguiram, por exemplo, fazer que nem a Força Aérea Brasileira na Operação Prato, que ficou 3 meses até ver alguma coisa, né? Não, só pegando o gancho que você está falando aí, Rony, desculpa te cortar, até então a aeronáutica então não foi envolvida nesse caso? Então... Ou depois foi? Depois... Não, então tudo bem. Se for falar depois, ok. Tudo bem. A FUNAI entrou em contato com diversos órgãos, né? De início, o Exército falou que não ia se meter com isso, que para o Exército era uma briga entre tribos, que não tinha nada a ver com o fenômeno OVNI, né? Deu essa justificativa. Outros órgãos, por exemplo, como o IBAMA e ICMBio e outros órgãos falaram que não tinham maiores informações. A aeronáutica falou que não tinha detectado nenhuma anomalia no espaço aéreo naquela região. E a Polícia Federal, ao contrário do Exército, falou: não, tá acontecendo uma coisa, vamos lá investigar, e abriu o inquérito e fez a missão. Então esse é o resumo aí do que aconteceu de investigação oficial nessa época. Então isso lá em agosto de 2014, logo após a Copa do Mundo, a Polícia Federal no Acre colhendo depoimentos em vídeo e fazendo vigílias ali naquela região, tá? Então, como eles ficaram poucos dias, 3 dias, eles não viram nada, né? Talvez ficassem aí meses, como a Força Aérea Brasileira ficou lá em Colares, eles teriam visto alguma coisa, né? Para registrar. E ali já em 2015, né? E aí esse inquérito continuou rolando, né? Mesmo sem a presença da Polícia Federal, os fenômenos continuaram acontecendo ali esporadicamente. E ali em 2015, a FUNAI manda um ofício para o Ministério Público Federal
E aí o Ministério Público Federal entra na jogada. Antes era só a Polícia Federal e agora a gente tem também, em 2015, o Ministério Público atuando. Por que a FUNAI fez isso? Porque os fenômenos continuaram acontecendo, a Polícia Federal teve lá 3 dias, não resolveu, né? Não teve uma explicação, então desesperadamente a FUNAI tenta contato com o Ministério Público. O Ministério Público envia despachos novamente para o Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, com as mesmas justificativas, né? O Exército falando que era um fenômeno aéreo, aí sim ele falando que existia um fenômeno aéreo ali, né? Era um fenômeno aéreo, mas ele é o Exército, ele não tem jurisdição, quem tinha que tratar aquilo era a Aeronáutica. A Aeronáutica falou que não iria investigar aquilo, que não tinha detectado nenhuma anomalia. O IBAMA e o ICMBio falaram que não tinha informações. E a Polícia Federal informa o Ministério Público, sim, eu investiguei, eu tenho um inquérito policial aqui. E ela fala, Ministério Público, esse inquérito, ele termina em março de 2015, é o vencimento dele. Então, sabendo disso, o Ministério Público colheu todas as informações que a Polícia Federal tinha levantado e ele resolve, o Ministério Público, abrir uma nova investigação, porque os fenômenos ainda ocorriam na região e assustavam os índios. Então, a gente tem a criação do inquérito civil, que é uma investigação do Ministério Público Federal, em 8 de setembro de 2015 sendo aberto. E aí começa uma nova fase de investigação, dessa vez não pela Polícia Federal, mas pelo Ministério Público Federal, tá? E os avistamentos ainda normal. O avistamento acontecendo ainda. Acontecendo, né? Uhum. E aí esse inquérito continua rolando. Infelizmente o Ministério Público Federal, ele queria fazer uma perícia no local, mas ele tem muito menos capacidade de sim. pessoal do que a Polícia Federal, não conseguiu enviar ninguém, tá, para a região. Então eles fizeram esse inquérito, essa investigação à distância, tá, colhendo informação dos indígenas, da própria Polícia Federal, enfim. Uhum. Então, claro, não tiveram nem na região, não viram nada acontecendo. Como eles estavam sem recursos, parece que tinha uma perícia que poderia ser feita só 1 ano depois ou 2 anos depois, então não tinha porquê, né? Uhum. Nem sabiam se esse fenômeno ia estar 1 ano depois acontecendo ou 2 anos depois. Então o inquérito ele foi arquivado em 2016. Então esse é só para dar para vocês a cronologia dos fatos. Então entre 2014 e 2016 a gente teve esse envolvimento governamental naquela região, inclusive em 2016 culminando aí com esse caso que eu falei em outra tribo indígena, um pouco mais distante, onde esse índio foi alvejado por esse foco de luz e caiu hospitalizado. E vocês têm alguma pergunta ou eu posso detalhar mais o fenômeno e como aconteceu? Não, pode detalhar. Pode falando. Podcast Brasil UFO. Então vamos lá. Por que aí eu comentei no começo, né, que essa pesquisadora havia presenciado o fenômeno, isso deu um peso muito grande para o governo investigar. Porém, a gente teve um caso muito crítico naquela tribo, em que esse fenômeno ele desceu próximo aos índios, né, jogou o foco de luz em alguns índios, causando, nas palavras dele, cegueira momentânea, tontura, sensação de desmaio, né? Uma índia, isso causou uma correria, né? Porque essa luz baixou próximo do chão das casas dos índios e começou a jogar foco de luz neles, né? Numa família específica que estava dentro de casa. E como eu falei, as casas são altas. Então os índios começaram a correr, caíram de uma altura ali de 1,5 metro, que as casas são altas, né? Desesperados para fugir daquela luz. E uma índia estava grávida, tropeçou e acabou abortando o filho dela. Então isso causou também um peso muito grande na carta que os índios enviaram à FUNAI contendo essa informação. Eles falaram que era uma esfera, né, luminosa que emitia luz na cor azulada, né, azul claro, e tinha formatos esféricos. Outros formatos que eles descrevem de outros casos são objetos em forma de H, que é um formato curioso, né? Eu não lembro de algum relato de objeto em forma de H na ufologia antes. Eles relataram ter visto. Eles viram também esses fenômenos luminosos muito próximos dos rios, como eu já havia comentado, e isso acabou causando nos índios um temor, um pavor muito grande.
principalmente depois desse fenômeno dos focos de luz sendo alvejados nos índios, eles tendo essas sensações fisiológicas aí que eles descreveram, né? Inclusive, índios aí vários dias atordoados depois de receber esse foco de luz. Então, os índios pararam de pescar, porque o fenômeno ele começava a acontecer às 18 horas, né? Final da tarde, que era o horário preferido para eles começarem a pescar, então eles pararam de pescar, que é o mesmo horário da Operação Prato, que foi relatado, né? Exato, os fenômenos começavam às 18 horas, que nem na Operação Prato. Lá na Operação Prato, então, fazendo um paralelo, a população também parou de pescar, né? Parou de existência, sua alimentação ficou ameaçada. Então, e os índios começaram, igual na Operação Prato, se trancar em suas casas com as espingardas e tentar se defender, né? Então, sempre que a luz aparecia, eles davam tiros de espingarda. Então, isso começou a ser comum na região. Então, esses fatos foram narrados em cartas. Essas cartas elas estão no meu canal, lá na descrição dos vídeos você encontra um link para baixar esses documentos. Então vocês podem ler essas cartas na íntegra, né? E você tem essa casuística em que os índios começaram a responder com tiros de espingarda e em alguns casos serem contra-atacados aí com focos de luz e serem hospitalizados, enfim, acontecer esses acidentes. Então isso que causou o peso da FUNAI realizar esse pedido desesperado de ajuda às autoridades, por conta principalmente desses, entre aspas, ataques. A gente não sabe se são ataques ou revides ali desses objetos, desses fenômenos, e também por causa da questão da pesca e dos índios estarem assustados, não quererem prover sua subsistência mais, enfim, a tribo ficou com a sua existência um pouco ameaçada ali. Então esses foram os relatos do que a gente tem de acontecimentos ali naquela região. É impressionante, né, meu? Porque tudo isso que aconteceu é parecido com a Operação Prato, porém na Operação Prato era a cidade, era um vilarejo ali, né? Só que tinha de tudo ali, né? Não tinha... Devia ter índios também, mas era uma população ali de pescadores, né? Agora, no caso aí dos índios, provavelmente, não sei se você sabe, Rony, esses índios, eles são índios, como que eu vou falar, sem contato com a civilização, assim, ou já são índios já, vamos se dizer, modernos, com celular na mão, que eles poderiam fazer alguma filmagem? Você tem alguma notícia sobre isso aí? Sim, não, são índios totalmente integrados à sociedade, apesar do local ser fisicamente isolado, é muito difícil ficar naquela região. Eles são totalmente integrados à sociedade porque há algumas ONGs, alguns atores globais que vão ali para essa tribo por ser uma tribo bastante tradicional, essa tribo Axaninca, a população Axaninca, né? O ator Marcos Palmeiras é padrinho deles lá, não é isso, Rony? Isso, Marcos Palmeiras está sempre lá nessa tribo. Bem que a Axaninca, que é uma liderança que fez a carta lá de pedido de ajuda à FUNAI, já fez novela da Globo, já participou de um capítulo como pajé lá de uma tribo fictícia lá da novela. Mas que nem eu falei, em 2014 já tinha celular na mão. Não teve eles não conseguiram fazer nenhum registro disso? Tem registro, há registros aí da Polícia Federal, que a Polícia Federal colheu essas gravações. Eu já tenho uma gravação em baixa resolução que eu tô pedindo em alta resolução, que não quiseram me mandar ainda. Mas tá o quê? Tá no seu canal lá já? Ainda não. Eu tô pedindo imagem em alta resolução para poder disponibilizar essa. Se eu não conseguir, vai ser disponibilizada em baixa, tá? Então, eu já adianto que não há na filmagem um objeto físico ali. O que se vê é luz. Esferas luminosas muito próximo dos índios. Então, há gravações aí de uma pesquisadora, não tem gravações de índios, mas tem gravações de uma pesquisadora. De gravações de índios que a gente tem, a gente ouve, não vê direito o objeto, mas ouve ali os índios dando tiros de espingarda, gritando, com medo. Então, isso também depois eu vou disponibilizar muito em breve lá no canal. Mas só para pegar...
Fala, A Ribá. antropóloga Carolina Camandulli, né, pelo que você fala aí, pelo que você comenta, ela viu esse fenômeno de perto, né? E com certeza, né, porque essa Carolina Camandulli, ela já veio para Londres e tal, ela deve ter assim, um aparelho muito bom, né? Você acha, será que ela tem algum vídeo interessante, cara, que ela possa te passar, cara, filmado por ela, tu sabe? Então, as pesquisadoras elas não estão querendo muito aparecer e dar holofote para isso, porque elas têm um trabalho sério de pesquisa nessas tribos, então, claro, há um receio de se envolver com isso e acabar atrapalhando a credibilidade do trabalho delas, assim como acontece, já viu acontecer em várias oportunidades, né, com outras pessoas sendo descredibilizadas, enfim, falando desse assunto. Mas você acha que teve, Rony, avistamento de seres também, ou somente os objetos e as luzes? Então, só terminando de responder o Riba, eu estou em negociação com vários pesquisadores que estavam nessa tribo para tentar justamente ver se houve gravações, ouvir os relatos deles. Então tinha outras pessoas além da Carolina. Vários outros pesquisadores. Legal. Aquela tribo é constantemente visitada por pesquisadores de várias universidades federais do Brasil. Tá? Sim. Então, vários deles viram esse fenômeno acontecer. O da Carolina é o mais famoso. Mas Rony, esses índios aí da tribo Axaninca, todos eles hoje têm acesso à internet, né? Você já tentou falar com algum integrante dessa tribo lá para ver se tem algumas informações além dessas? Então, vou responder já 2 perguntas de uma vez, a sua e a do Cleiton. Não há avistamento de seres no lado brasileiro, no lado peruano sim, há avistamentos de seres que inclusive foram recebidos a tiros de espingarda, segundo relatos dos indígenas, que saíram... Como eram esses seres? Eu não tenho a descrição. Não tem. Tá. Em que fale de forma detalhada a descrição dos seres. Eles falam do lado peruano, né? Peruanos, a Xaninca do lado peruano foram recebidos, até onde vai o relato, por esse objeto que desceu, e saíram esses seres, foram recebidos a tiro de espingarda, voltaram e foram embora. Esse é o relato. Agora, do brasileiro, só os objetos e as luzes. Não há relatos de seres no lado brasileiro, até onde eu sei. Tá? E aí, na sua pergunta aí, então, os Axaninca, eles são totalmente introduzidos nas sociedades, têm os celulares, não tem internet na tribo, né, na tribo ali, mas na próxima tem, os índios viajam até aquela cidade próxima de barco para acessar a internet. Então eu conversei com alguns índios e eles relatam que os fenômenos acontecem até os dias de hoje, tá? Então continua, então. Desde 2014 até os dias de hoje. Mas será que esse disparo aí, vamos se dizer, de laser, né? Que você falou, eu não sei nem se você comentou acho que em outro momento comigo, sobre a Índia que perdeu, né, um bebê, né, que ela estava grávida, né? Ela foi atingida por tipo de um laser no peito, assim, né, na região do tórax, foi isso? Ela recebeu esse foco, né? Eu não lembro, acho que foi no rosto que ela recebeu, de cegueira momentânea. Nossa. E ela saiu correndo, né, atordoada, com medo, temporariamente cega ali por causa da luminosidade, e ela acabou caindo e perdendo aí o filho, né. A gente não tem relatos se sofreram queimaduras também, que nem na Operação Prato, retirado de sangue, enfim, marcas, mas o relato que a gente tem é esses focos de luz incidindo e causando fenômenos fisiológicos ali, reações do corpo dos índios e causando muito medo neles. Quer perguntar, Roberto? Então, eu só ia falar uma parte aí, porque eu fico imaginando, se a gente aqui já deu uma movimentada no Instagram só porque viu o foguete da China, imagina o Vin com espingarda mandando bala eu fico imaginando assim, não o engraçado, o desespero dos caras lá. Não, desespero, bicho, desesperador, né? Mas foi bom você tocar nisso aí, Roberto. Só fazendo um paralelo com esse caso do foguete chinês aí, com esse caso, né? E com a Operação Prato.
a gente vê que esses casos, os sérios investigados pelo governo, eles acontecem em locais totalmente isolados, tribos indígenas, vilas de pescadores, com poucos habitantes. E ao que parece, esse fenômeno ele não quer ser visto por uma população em geral. São pessoas, entre aspas, escolhidas, né? Populações escolhidas a dedo, né? Sim. Até porque se quisesse aparecer, ele pousava no Maracanã, né? Descia 5 camaradas ali e iam dar tchauzinho pra torcida, né? Descia de máscara, né? Exatamente. do Covid. E assim, então isso mostra que parece, né? A gente não tem como provar isso, mas parece que o fenômeno não quer ser visto de forma total e restrita. Eu tava falando, né, que tem que pensar que pode ser também uma inteligência, alguma tecnologia terrestre mesmo, né? Você mencionou dos chineses aí, pode ser os chineses, os russos, os americanos e entre outros aí, né? Estudando também esse povo, né? Então, para não entrar num ato de guerra aí, né? Os caras têm que fazer tudo escondido e fazer nesses lugares mais remotos do planeta, né? Com certeza, eu perguntei sobre os seres, ô Rony, porque muito próximo ali, por exemplo, a gente fez um episódio aqui no podcast sobre Zarzal do Vale, que é na Colômbia, que é ali próximo, né? Próximo assim, entre aspas, né? Mas para quem tá numa aeronave, né, num disco voador, acho que fica mais próximo. E tinha esses seres de preto. Então por isso que eu perguntei se foram avistados seres, né? Que segundo Zarzal do Vale, a cidade, né? Esses seres, eles eram todos de preto e corriam muito. Quando caía no chão, fazia um barulhão tremendo no chão. Então, provavelmente eram seres com uma tecnologia, seja daqui ou de outro lugar, porém avançada, né? O que você acha? Sim, infelizmente a gente não tem um relato de seres nesse lado brasileiro. Talvez até tenha, né? Mas não foi divulgado, né? Sabendo, e assim, eu já tô sabendo que não só nessas 2 tribos que eu mencionei, mas em várias tribos do Acre a gente tem essas visitas desses fenômenos acontecendo nos dias de hoje. E imagina no Brasil, né? Quantas tribos não são visitadas, a gente nem fica nem sabendo. Não, com certeza, é que nem você falou, essa tribo aí, ela é uma tribo famosa, por causa tem os globais, o índio que você mencionou, ele já foi secretário de Estado lá no Acre também, né? Já foi político, não foi? Que é o Isaac, né? O Isaac Pianco, da família Pianco de lá, tradicional. Ele é prefeito hoje da cidade, né? Mais próximo. Ah, tá. E ele foi um dos que presenciaram o fenômeno. Então você vê o peso aí das pessoas que presenciaram esse fenômeno. Eles falaram o tamanho desse objeto, que você mencionou o objeto aí redondo e você mencionou o objeto H, né? Que tamanho que eles comparavam assim? Você tem isso aí? Eles comparam eles usam muito objetos lá que eles têm muito na aldeia, caixa d'água, né? Eles têm caixa d'água, né? Então eles gostam de comparar muito esses objetos com o tamanho de caixa d'água. Então geralmente eles falam, parecia uma caixa d'água, tinha o tamanho de uma caixa d'água de 3.000 litros. Outros falaram que tinha outro objeto, tinha 5.000 litros, cabia 4 pessoas. Então eles comparam muito os tamanhos desse objeto com caixa d'água. Entendi. Então os objetos tinham entre sua maioria 2 a 4 metros de diâmetro, mais ou menos. E eles transformavam isso em tamanho de caixa d'água para poder descrever. Vamos lá. Dando sequência aqui, eu tinha separado algumas perguntas. Algumas você já respondeu, outras... Até você colocou numa sequência lá no teu canal, Rony, sobre o depoimento do comandante da Força Aérea Peruana, o Júlio Chamorro, né? Sobre os fenômenos que aconteceram ali também na região ali da cidade de Pucallpa, né? Se localiza a apenas 200 quilômetros de distância da tribo indígena Axaninca. O que você tem dele aí pra gente, assim? Então, ali no lado peruano, a gente tem esses casos acontecendo desde antes de 2008, né? Esses casos ali acontecendo, sendo investigados pela Força Aérea Peruana. Não em tribos indígenas, mas em comunidades isoladas ali da cidade de Pucallpa. Nos vilarejos ali de São José, alguns vilarejos ali que você tinha mais isolados
na cidade, né? E com mesmo fenomenologia de luzes aparecendo, voando baixo, perto dos rios, jogando focos de luz nas pessoas. Você tem ali no Peru o fenômeno do pela cara, que seria um chupacabra que mutila não animais, mas humanos, né? Que dá mais aí um mistério aí ao caso, que acontece ali no lado peruano. Então você tem aí a Força Aérea investigando esse fenômeno, né? E aí o comandante Júlio Chamorro teve uma participação grande nisso aí. E eu estou colocando no meu canal uma série de vídeos que eu estou traduzindo aí para o português, também desse caso no lado peruano, já que com certeza se tratam do mesmo fenômeno pela proximidade aí das localizações. Não, é isso Muito aí, bom cara. isso. É isso aí. Parabéns pela É um pesquisa trabalho- aí. Nossa, Para quem quiser acompanhar sobre mais informações sobre esse assunto, acessa lá o canal do Rony Vernet. Soleta pra gente aí o Vernet aí, Rony. É Rony com R-O-N-Y. Isso. Vernet que se escreve, né? V-E-R-N-E-T. Então, ó, quem quiser saber mais, acessa o canal do Rony, lá tem bastante informação sobre esse caso lá do Acre. E se quiser, tiver alguma pergunta também, pergunta pra ele lá, interaja com ele lá. Você só tem o canal do YouTube, né, Rony? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Twitter, que eu coloco algumas informações também, chamadas, né, para as pesquisas que eu estou fazendo. Certo. E um canal no Facebook também, é o mesmo nome no Twitter. Todos com o Rony Vernet, né? Isso. Eu tava pensando em esperar o Riba voltar, mas eu tô achando difícil ele voltar. Será que ele vai reiniciar lá? Porque ele falou que ele tinha pergunta pra fazer, né? Eu tinha feito uma pergunta aqui, mas caberia mais fazê-la se os índios fossem, por exemplo, índios mais afastados, né? Como eles são índios modernos, provavelmente eles não vão ter esses relatos de tipo assim, que os antepassados deles falavam, que recebiam visitas de outros seres. Acho que não tem nada disso, né, Rony? Não, a princípio no lado brasileiro tem por enquanto, a gente não tem por enquanto nenhuma evidência aí de avistamento de seres, só de fenômenos e objetos. O que a gente sabe também é que nos dias atuais esses fenômenos eles estão mais discretos, eles não estão descendo ali para próximo das aldeias e dos rios, eles estão passando um pouco mais longe, né, das tribos indígenas, mas sempre presentes na região. Ô Rony, fala pra gente aí você chegou nessas informações. Quem quiser ter mais esse tipo assim de acesso a essas informações, qual seria o caminho aí para o pessoal que quer fazer uma pesquisa aí decente aí? Então, eu aconselho acessar a lei de acesso à informação, ler como é que funciona essa lei antes de fazer qualquer pedido, tá? Porque se o seu pedido for genérico, você não vai ter uma resposta. Então, leia a lei lá, dá todas as dicas de como fazer, olhe os meus vídeos do canal, lá eu explico um pouco como fazer esses pedidos de acesso à informação, como que eu formulei, tá? E assim, há várias estratégias para você fazer um pedido. Você pode pegar um caso que saiu na mídia e tentar ali achar alguma brecha de informação que você consiga pedir um documento. Você consegue pegar, como eu fiz, um outro pedido de acesso à informação e melhorar ele, e aí tentar assim obter uma resposta. Então você pode pegar um caso oficial que o governo já revelou e tentar aprofundar, e aí eu costumo falar que a informação ela é um novelo de lã, né, que você vai puxando. Para iniciar a pesquisa, tem que arrumar um fiozinho, né, para começar a puxar e desenrolar o novelo. E aí você recebe um documento, você puxa mais, faz mais um pedido, recebe outro, e assim vai cada vez mais a pesquisa avançando, né? Porque cada documento tem informações para outros documentos, e cada documento vai ter informação para mais outros documentos. Isso continua e a pesquisa continua dessa forma. O mais difícil é você puxar aquela linha inicial para você começar a pesquisa. Ou seja, você tem que chegar com a pesquisa mastigada lá para os caras, né? Não adianta você perguntar, por exemplo, fiquei sabendo que teve um caso assim, pode me dizer se teve nesse mês? Não, você tem que falar, olha, aconteceu, segundo o relato, no dia tal, horário tal,
Cidade tal. Quanto mais informação tiver, aí eles não têm como negar, porque aí entra na lei de acesso à informação, né? Se você olhar a lei que é a LAI, né, a lei de acesso à informação, se o pedido não for específico, eles têm uma proteção para poder negar o pedido. Tá? Sim, então, sim. Quero OVNIs no Acre. Documentos de OVNIs no Acre. Não é específico. Sim. Você tem que falar o local, o dia, não precisa nem ser o dia, mas no mínimo um mês, um ano, né? A cidade, onde aconteceu. De preferência ali, se tiver, vamos supor, se você tem a pessoa que aconteceu, você tem ali o documento da pessoa, né? Eu digo, para afunilar, né, as informações, né? Pode até ter, por exemplo, lá o João das Couves, lá na cidadezinha do interior, viu lá um fenômeno luminoso acontecendo, viu a Força Aérea no local, oficiais lá e praças ali da FAB lá investigando. Ele pode ir lá, ele sabe o local, sabe o horário, sabe que a FAB investigou, ele pode ir lá depois e pedir o documento. Sim, só lembrando que cada documento, por exemplo, no caso você conseguiu esse com a FUNAI, mas aí, por exemplo, com certeza você tentou também com o órgão de acesso à informação da Polícia Federal, com acesso à informação da Aeronáutica, acesso à informação do Exército e assim por diante, né? Isso, hoje eu tenho documentos que eu consegui com a FUNAI, e eu tenho documentos que eu consegui com o Ministério Público Federal. E, inclusive eu tenho documentos da Polícia Federal que a Polícia Federal não quis me dar, que eu consegui com o Ministério Público. Sim. Então a novidade é que hoje eu tenho todo o inquérito policial da Polícia Federal, são 63 páginas que eu estou organizando, ainda não consegui nem ler tudo ainda, de tanta informação que tem, que eu vou aos poucos disponibilizar lá no canal e contar como se fosse uma novela aí para o pessoal poder acompanhar melhor, né? Porque legal. Quando você tem uma quantidade imensa de folhas e documentos desses, se eu jogar tudo de uma vez, a pesquisa não faz sentido porque o pessoal não consegue absorver, não consegue seguir uma cronologia. Então estou tentando jogar como se fosse uma novela de fato, em capítulos, para o pessoal ir aos poucos entendendo o que aconteceu naquele local ali. Ô Rony, eu fiz uma entrevista com você no meu canal e assim que eu terminei a entrevista, um morador lá dessa região, ele entrou em contato comigo e comentou que tem muitos casos de desaparecimento de pessoas lá no local que não é divulgado. Eu gostaria de saber se você sabe de algum relato extraoficial, além desse caso dos índios aí. Sabe de alguma coisa? Sim, um dos vídeos que está no meu canal, a liderança lá, o Ben Cachaninca, ele conta que houve desaparecimento de pessoas, sim, tá? A gente não sabe se está ligado ao fenômeno, porque, por exemplo, ali é uma região muito complicada, como é região de fronteira, você tem tráfico de drogas, você tem desmatamento, você tem mineração ilegal, animais selvagens, tráfico de animais, tráfico de órgãos. Então a gente não consegue saber se de fato está ligado ao fenômeno. Pode estar, mas a gente não tem nenhuma comprovação de que de fato essas pessoas apareceram por conta do fenômeno. Riba? Oi, tô te ouvindo. Vou fazer mais uma aqui porque eu caí. Não, bora, pode fazer. Só com você, vai lá. É muito comum, Rony, os órgãos federais esconder esses assuntos para não causar pânico na população, correto? Então eu gostaria de saber se você fez um novo pedido à Polícia Federal para saber se eles dispõem de novos vídeos ou novos documentos. Você fez novos... Então, a Polícia Federal ela não quis me conceder nenhuma informação. Então, tudo que eu consegui da Polícia Federal foi com o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal ele me concedeu todo o inquérito da Polícia Federal, incluindo os anexos que são os vídeos das entrevistas e as gravações do fenômeno, né? Que eu vou divulgar em breve assim que eles me disponibilizarem a versão em alta resolução, porque eu só tenho hoje a resolução baixa, que está com muita má qualidade. Então, por questões de tamanho, espaço, armazenamento no drive deles, eles mandaram essa versão em baixa e eu estou solicitando em alta para poder disponibilizar assim que eu tiver. Eu estava comentando que a Polícia Federal, conforme o Rony falou, eles têm muita resistência em falar sobre o assunto OVNI, mas, no entanto, foi a Polícia Federal, né,
que deslocou uma equipe lá para a tribo Xanica. Pena que ficaram só 3 dias, né, cara? Talvez se eles ficassem alguns, talvez semanas ou meses, eles teriam com persistência visto, né? O problema é que eles falaram que não tinham recursos para poder permanecer na região. Então isso aí, até porque no Acre, na região norte, ali, principalmente no Acre, você tem menos recursos, né? Não tem porque ter uma Polícia Federal totalmente estruturado, porque a região não é tão grande assim, você coloca recursos mais no sudeste, onde você tem mais ocorrência, né? No sul. Sim. Então, infelizmente, a gente teve esse problema. Me enviaram aqui, Rony, eu vou pesquisar aqui isso aqui melhor, depois eu falo com você. Esse fenômeno aconteceu lá no lado peruano 2014, tem até um vídeo que tá rolando aí no YouTube. Você já viu esse vídeo? Eu já vi um vídeo sim, não sei se é de 2014, depois você me mostra. Depois eu vou te passar isso aqui direitinho pra você botar aí nos seus arquivos aí. Valeu, beleza. Podcast Brasil UFO. Hoje, aos trancos e barrancos, a gente tá chegando ao fim do programa, né? E fala pra mim, Rony, suas considerações finais aí. Fica à vontade. Beleza, eu queria agradecer aí pelo convite, né? Foi bastante legal o nosso papo. De estar compartilhando essas informações aí com o pessoal, né? Para ficar sabendo desse assunto que a gente não sabe aí pelas mídias convencionais, e vocês vêm fazendo, como eu falei no começo, esse trabalho aí de poder propagar a informação e o pessoal poder pesquisar os documentos. Inclusive eu convido o pessoal a visitar o meu canal, o canal Rony Vernet no YouTube. Lá na descrição dos vídeos vocês têm um link para baixar todos os documentos, né? O único documento que eu não baixei ainda, que eu estou separando, é o da Polícia Federal, que muito em breve vai estar disponível, tá? Assim como todos os outros vídeos. Alguns vídeos eu já coloquei, como os vídeos de testemunho dos indígenas. Então acompanha o canal, que vem muita coisa por aí. A pesquisa do lado peruano, né? Que eu estou fazendo também, disponibilizando os documentários traduzidos em português, a pesquisa do lado brasileiro com os novos documentos da Polícia Federal, são 63 páginas de novos documentos que eu vou liberar em breve, assim como os anexos são os vídeos. Então fiquem ligados no canal aí para mais novidades. Eu já queria convidar também, no canal vocês vão poder também ver o projeto Vigília, né? Que depois eu queria, se possível, um novo convite aqui para falar com vocês aqui no Brasil UFO sobre esse projeto. Basicamente é um projeto que envolve aí câmeras, sensores, inteligência artificial, para criar estações de monitoramento para você gravar e pegar ou coletar informações sobre o fenômeno ufológico, tá? Então, tá feito o convite. Quando você quiser. E se vocês forem no meu canal hoje, vocês vão ver um vídeo que eu gravei no fatídico dia 13, sexta-feira 13 agora de novembro, onde há lá um fenômeno aéreo não identificado que eu pude gravar. Bastante estranho, e infelizmente ainda só tenho a câmera, não estou com os sensores ainda instalados. Mas em breve a gente vai ter muito mais informações, além da informação visual, né? A gente vai ter informações aí de radiação ultravioleta, radiação infravermelho, aceleração da gravidade, enfim, vários sensores que eu estou colocando aí para poder coletar informações aí do que aparecer de fenômeno. Tá certo. Obrigado pela participação, Rony. E você, Riba, tá por aí ainda? Tô aqui ainda, tô ouvindo vocês. Rony, queria agradecer por você ter aceito o nosso convite aí para participar. Foi uma honra falar com você, você é um grande irmão. E Cleiton, desculpa aí pelas falhas que teve aqui da minha internet, que caiu aqui algumas vezes, mas foi uma honra falar com você, Cleiton, com o Roberto. E vamos em frente, cara, falar sobre ufologia. Fala do seu canal, Riba, como é que tá lá? O meu canal é Na Trilha dos OVNIs. Eu andei um tempo aí um pouco afastado, que eu andei tratando aí da minha saúde, mas já tô voltando aí, já tô preparando novos vídeos aí, e brevemente eu vou estar lá disponibilizando lá. Entrem lá no canal, Na Trilha dos OVNIs. Também em parceria com o Brasil UFO, né? Brasil com Z, não é isso, Cleiton? Brasil com Z, exatamente. Brasil UFO, tem uma parceria com eles, acompanha aí que tá vindo muita coisa bacana aí brevemente. Não esquece de colocar lá o OVNI perto lá que eu te mandei, meu, de você, não, tá bom? Aguardem que eu vou colocar no meu canal, eu fiz uma filmagem lá na Serra da Beleza e o Cleiton conseguiu captar uma imagem lá que eu não tinha visto. Eu vou pôr lá pro pessoal assistir. Não sei o que
que é, mas vou deixar a critério do público. Valeu. Abração Roberto, Cleiton e Rony. E todo o seu público. É isso aí. E aí, Roberto? Valeu por estar aqui com a gente aqui. O que você achou? Pô, Fica à vontade. Vou agradecer mais uma vez o Cleiton, que é o nosso amigo especial, como diz a esposa dele. Ele é especial. Agradecer o Riba e o Rony aí pela presença de hoje também. E dizer que tanto o Cleiton, o Riba e o Rony, quando quiser fazer uma divulgação mais extensa, manda o link para mim no WhatsApp, que tá aqui também para ser feita a divulgação. Eu coloco no meu stories lá e ponho a função arrasta para cima. Tá certo. E tá com quanto lá hoje, Roberto, de seguidores lá no seu canal? 63. Aí, ó, 63 mil, hein? 63 mil, né? E o seu livro, você falou? Então, o livro vai ser lançado agora dia 30. E nesse dia 30, que é um evento que eu vou fazer online também, ao vivo, eu vou falar sobre guerras astrais, os sonhos e a parte dos reptilianos, que são as guerras que eu participei e participo, né, no plano astral, em proteção à Terra aqui. E os seres azuis, que eu tive um contato também, em proteção do nosso cristal central da Terra, que é o cristal etéreo, que inclusive é ele que faz que emana o prana, né? É mais espiritual essa parte que eu falo. Esse podcast ele é bem científico, mas ele abre espaço para a parte espiritual. Isso que é interessante. E quem quiser também uma divulgação de algum material seu que seja de ufologia da área relacionada, vai no direct, manda o link, que eu vou ter prazer em ajudar e colocar também lá para divulgação. A gente precisa se unir para um ajudar o outro e não ficar de panelinha escondendo coisas de quem quer saber as fontes, né? Saber a verdade. E é isso. Muito obrigado aí, viu? Não, obrigado a todos vocês. E segundo, que nem o Roberto falou, né? Uma mão lava a outra e as duas bate palma, né? Obrigado pela atenção, né? E pela paciência do pessoal. Hoje a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, mas aos trancos e barrancos a gente conseguiu trazer as informações para vocês. Vocês que querem saber mais a respeito dessas informações que a gente citou aqui no canal, aqui no podcast, vão atrás, não acredita no que a gente está falando, não. Vai lá, pesquisa, seja no Brasil UFO, seja no Ufologia Express, no canal do Rony Vernet, ou também na Trilha dos OVNIs, tá bom? Valeu, pessoal, pela atenção, pelo carinho. Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade sempre prevalecerá, demore o tempo que for. Ok? Um grande abraço a todos. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Podcast Brasil UFO.